Acompanhou a denúncia do nosso Rodolfo Schneider hoje aqui mais cedo na Band News FM, a Agatha Meirelles agora trazendo mais informações, mais detalhes. É algo muito grave, é algo que o Brasil nunca tinha visto, né? Algo inédito no nosso país, transplantados que acabaram se contaminando com HIV, e agora, evidentemente, que vai ter uma investigação para apurar tudo o que aconteceu, em especial esse laboratório PCS na Baixada Fluminense. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse processo, que, eu insisto, é uma referência mundial, realizada há décadas no nosso país. Como é que funciona o trâmite burocrático para saber se um órgão pode ser usado em um outro paciente, quais são os testes realizados, enfim, como é que funciona a segurança de todo esse processo, doutor? Bom dia para o senhor. A gente teve um probleminha aqui na linha com o doutor Álvaro Barão, mas a gente já vai refazer a conexão com o doutor Álvaro, até porque é muito importante a gente explicar sobre esses processos, esses protocolos de segurança que sim, existem, né? O Barão estava falando, o Brasil que é referência nos transplantes desde a década de 60, inclusive nesses protocolos. É claro que a gente está apresentando uma denúncia muito grave de um caso envolvendo um laboratório do Rio de Janeiro, mas também é importante a gente mostrar que existe sim um protocolo de segurança nacional e o doutor Álvaro vai explicar justamente sobre isso aqui pra gente ao vivo. Refeito contato com o doutor Álvaro. Bom dia, doutor, bem-vindo aqui com a gente. Barão vai refazer a pergunta dele. Por favor, Barão. O senhor ouviu, doutor, a pergunta? O senhor conseguiu ouvir a pergunta antes? Não Bom ouvi, dia para o senhor. Não ouvi. Então eu refaço agora. Vamos lá. É uma denúncia muito grave, inédita até então. A gente nunca teve esse tipo de informação. O programa, a gente sabe, é uma referência, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que funciona todo o protocolo de segurança para saber se um órgão, de fato, pode ser transplantado, né, para alguma outra pessoa que está precisando. Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia para a Roberta, para os nossos ouvintes. É uma história lamentável, né? É muito triste pensar que numa situação que poderia completamente ter sido prevenida. Toda vez que você tem um transplante de órgãos, um doador, a gente avalia todas as sorologias para doenças potencialmente que podem ser transmitidas quando você recebe o enxerto, um órgão de outro paciente, incluindo sorologia de HIV, né? Então, não só HIV, hepatite B, hepatite C, porque é uma situação extremamente grave quando acontece um transplante, porque no caso do HIV, se você transplantar um órgão de alguém que vive com HIV, mesmo que a pessoa esteja indetectável, tomando terapia antirretroviral, quando você pode ter a doença em quem recebe esse órgão, né? Então, é claro que existe segurança nesses processos dentro dos hospitais, né? No Brasil tem uma rede de transplantes bem estruturada e, obviamente, isso faz parte do checklist, você olhar todas as sorologias, até porque é uma alta responsabilidade, né? Inclusive, se estuda até que alguns patógenos que anteriormente a gente não tinha medo, até dengue, na verdade, a gente tem que olhar, e outras doenças infecciosas, porque se você ganha um órgão de alguém com alguma doença infecciosa, qual o grande problema? No pós-operatório imediato de um transplante, o paciente recebe drogas imunossupressoras, drogas que fazem cair a imunidade. Então, se ele receber alguma doença infecciosa, esse vírus, ou esse protozoário, ou bactéria, ele pode se disseminar pelo organismo, né? Então, é lamentável mesmo que tenha acontecido isso. Essas pessoas aí, no pós-transplante, podem desenvolver sintomas graves, né? No caso aí, dependendo da situação até, dependendo do tempo que isso aconteceu, desenvolver AIDS, né? Então, a gente lamenta muito esse fato ocorrido, tem que ser extremamente investigado, né? Só para dar uma ideia, Barão, o que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, transmissão de HIV dentro de clínica, procedimentos estéticos, né? Isso causou aí um alarme nos Estados Unidos e as pessoas até perderam, foram presas, na verdade, aí, né? Só para a gente deixar bem claro, doutor, não existe qualquer tipo de transplante sendo feitos a partir de pessoas que portavam HIV. Olha, Roberta, boa pergunta sua também. O que está começando a se estudar é você fazer transplante para pessoa que vive com HIV com doador HIV, né? Isso também é algo que está começando, mas não em doadores soro diferentes, ou seja, você receber um órgão de alguém que vive com HIV, porque o vírus HIV, mesmo que a pessoa esteja indetectável, tomando terapia antirretroviral, tem os reservatórios, tem as células de latência, então não é nenhuma garantia que a pessoa esteja lá tomando terapia. Se ela receber um órgão de alguém que vive com HIV, ela pode ter a doença, então é contraindicação ainda absoluta você receber um órgão de alguém que não vive com HIV receber o órgão de alguém que vive com HIV. Doutor, é claro que agora, depois
sempre que tem esse tipo de problema, e é um problema gravíssimo, como o senhor falou, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Qualquer coisa que tem na saúde, deu um probleminha pequenininho numa vacina, né? Uma pessoa ali teve uma alergia, pronto, todo mundo, a partir daquele momento, põe o pé atrás na hora de tomar a vacina. Estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Numa circunstância como essa, que é uma circunstância, uma situação grave, né? Lógico que a investigação já começou, em especial desse laboratório que teria autorizado o transplante. Mas eu queria que o senhor contasse para quem está na lista, né? Vai realizar um procedimento, está esperando para realizar o procedimento. É o primeiro caso, né? Então não é uma coisa que acontece toda hora. Então o processo total, o programa total, não pode ser jogado no lixo. É importante deixar isso muito claro, né? Porque senão as pessoas começam a falar, isso aí não vale nada e tal, e não é assim na prática, né? Isso, Barão, é importante falar isso porque o sistema de transplante do Brasil é extremamente seguro. As pessoas doadores, receptores fazem sorologias, isso é um protocolo muito bem estruturado. Então, quem está escutando essa situação, está aguardando aí um transplante, que não fique preocupado, porque foi uma situação excepcional que aconteceu, que merece uma investigação extremamente detalhada para ver qual foi a quebra, onde foi o problema. Mas pessoas aí que estão aguardando um órgão na fila de transplante, saibam que na maior parte, em todos os serviços que são vinculados ao SUS ou na rede privada, existe uma investigação sorológica detalhada, séria e confiável para não ter problema no pós-transplante. Até porque, né, doutor, a gente teve uma evolução muito grande da testagem aqui no Brasil, Sim. né, doutor? Sim, Temos testes sim. até de farmácia, a gente tem várias formas. Sim. E daí um erro tão grave, né? Pois é, Roberto, é lamentável. Hoje a gente avançou com testes de HIV até de quarta geração, que tem uma janela imunológica curta, de até menos de 4 semanas. Então, assim, é inadmissível isso que aconteceu, e merece, volto a dizer, uma grande investigação para não repetir o erro. A gente se solidariza aí com as pessoas que, infelizmente, sem poder escolher, né, soro converteram para HIV por uma situação completamente evitável. É isso aí. Bom, claro que a investigação vai continuar, denúncia grave que a Band News FM trouxe mais cedo de 6 pessoas que acabaram se contaminando com HIV após transplantes que foram realizados no Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente vai continuar em cima desse caso, a gente pode até voltar a conversar numa outra oportunidade sobre esse assunto. Um grande abraço, um ótimo final de semana, doutor Álvaro. Para vocês também, gente. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, doutor.